voltar aqui. Então, tá bom. Ó, então, o que eu queria mostrar para vocês é um pouquinho, então, desse equipamento, um equipamento relativamente simples, né, perto de outros equipamentos que tem a parte ótica, que tem, então, vários diferenciais. Esse equipamento, ele é relativamente bem simples. Então, ele é como se fosse um reator mesmo, um tubo cilíndrico, que no centro vai ter uma posição para colocar a nossa amostra. Então, é isso daqui, ó. Esse aqui é o nosso equipamento de RMN. E tem aquelas camisas, né, que a gente viu pelo esquema. E o que importa, então, é a aplicação desse campo magnético que vai orientar esses spins. E conforme eles se orientam, eles vão gerar, então, o sinal. Tá? Que é o que está acontecendo para gerar, então, esses sinais. Então, a relaxação da radiofrequência, né, faz com que exista uma geração aqui de sinal, que depois é codificado pela transformada de Fourier, e que transforma, então, no próprio espectro em si. Deixa eu abrir aqui para vocês. Só voltando, então. Então, primeiramente, né, a gente tem aqui o equipamento. Dentro, a gente tem, então, o campo magnético. Aí, aqui, os spins são orientados de acordo com a aplicação desse campo, né? Então, aqui, os spins do núcleo. E aí, a gente vai ver... Não está compartilhando? Não. Tá, então espera aí. Às vezes eu faço rápido aqui e já venho e não, realmente não espero até eu clicar no negocinho, não vai. Peraí. Voltando. Obrigada, viu? Por avisar. Então, ó, voltando, esse daqui é o equipamento, tá? Então, aqueles tubos, né, que a gente viu pela representação, aqui a entrada do hélio líquido, aqui por fora a entrada do nitrogênio líquido, aqui no centro, onde a gente vai estar colocando o probezinho com aquele tubo de vidro que vai conter a nossa amostra. Então, essas camisas aqui dentro do reatorzinho, com nitrogênio e com hélio, e a bobina de radiofrequência. Basicamente é isso o equipamento. Equipamento bem simples, nesses aspectos, comparado, né, com a parte ótica, com outros equipamentos de parte ótica mais complicada. Então, aqui, o esquema em si da geração do sinal. Então, a gente tem aqui no centro a amostra, aí os spins se orientam de acordo com o campo magnético que é aplicado, aí tem uma varredura aqui de radiofrequência, esse sinal de radiofrequência relaxa e vai sendo, então, gerado aqui vários sinais de radiofrequência resultante que vão ser resolvidos pela transformada de Fourier e que vão dar origem ao espectro. Então, aqui o espectro mesmo de RMN. Então, aqui de novo, ela vai colocar a amostra, né, no tubo de vidro. Então, eu vou... Então, uma quantidade de solvente deuterado. Aqui ela está usando cloroformo deuterado como solvente. Então, solvente dessa amostra. Aí ela tampa esse tubo. Tá fazendo uma agitação, né? E esse equipamento é um Bruker, né? É a marca desse equipamento. E aí ela vai fazer a leitura. Os equipamentos mais potentes são os de maior frequência, onde a gente vai conseguir também resoluções maiores entre os sinais do espectro. Então, aí, o probe que serve de guia para a amostra, aquele tubo que contém a solução.
vai ser colocado, então, ali no centro. Então, ali é só para ajustar a parte da... como se fosse uma rolha, né, que encaixa a amostra em cima do probo central. Aí ela tá colocando um nome pro arquivo, né? Aí é feita a introdução da amostra. Aí ela fez em cloroforme, então ela vai indicar isso para o equipamento, qual solvente que foi utilizado. Vai fazer leitura em que tipo, né, de... vai ser próton, essa leitura aí que ela vai fazer. E aí já está em aquisição. Então, aqui o equipamento já está adquirindo o sinal. Como eu disse, é relativamente, realmente bem simples. O preparo da amostra é simples. Ela está fazendo uma amostra de hexano. Aí ela usou como solvente o cloroforme deuterado, que não pode ter hidrogênio, né? Então, foi só uma mistura mesmo de hexano com cloroforme, uma quantidade definida naquele tubo de amostra, e a leitura em si no equipamento. Então, indicou o solvente, indicou o tipo de leitura que ela queria, que é de próton. O RMN de próton é de hidrogênio 1 mesmo, tá? E aí mandou adquirir o sinal. E aqui, em relação ao gráfico, né, que vai ser produzido aí como sinal, a gente vai ter, então, os sinais de espectro com deslocamento e os seus... o deslocamento químico, né, que cada hidrogênio vai sentir, e os seus desdobramentos de acordo com os vizinhos que estão presentes. Aqui é antes da transformada de Fourier, então ele está lendo todas aquelas radiofrequências que depois vão ser convertidas. Então, aqui está sendo feita a leitura que a transformada de Fourier vai integrar para que seja possível interpretar o espectro em si. Então, ali, agora já é o espectro pronto. Então, aqui a gente consegue ver deslocamentos diferentes para hidrogênios diferentes presentes, sendo que quanto mais blindado, menos deslocamento vai ter, e quanto mais desblindado o hidrogênio tiver, mais deslocamento ele vai ter. Esse gráfico aqui, ele tem o zero que começa aqui desse lado, e a escala, então, vai crescendo para cá. A gente tem algumas tabelas para ajudar a interpretar esses espectros, que vão indicar, então, esses deslocamentos. Esse deslocamento aqui no eixo X, ele é medido em ppm. Aqui ela já está mostrando o resultado, mas a gente vai ver isso com mais detalhes. Então, aqui ela tem o hexanol, na verdade, né? E esses hidrogênios são os que geram esses picos. Então, esse hidrogênio é diferente desse e desse. E esse hidrogênio aqui que está ligado ao OH também é diferente. Então, por isso que eu tenho esses picos aqui. Tá? Então, tem mais só um outro vídeo aqui que eu deixei para mostrar também.
Então, esse equipamento é um pouquinho diferente, mas mesmo estilo, né? Então, o equipamento está aqui no fundo, também aqui a entrada de nitrogênio líquido, de hélio líquido, e aqui no meio onde vai ser introduzida a amostra, para que ela seja sujeita ao campo magnético. Então, ele está fazendo algumas explicações aí, mas a ideia é só que vocês vejam em si o equipamento. Então, o equipamento relativamente simples mesmo. Então, ali onde vai a amostra, daí ele tem, então, esse guia, né? Aquele tubo de vidro, colocou a quantidade de solvente, colocou a tampinha, esse guia aí é onde vai, que permite encaixar lá no tubo central. Isso daí é um guia para ficar na altura correta. E aí, então, ele vai estar colocando ali. Então, aí, da mesma forma, é aplicada a radiofrequência, se indica qual tipo de leitura que vai ser feita, se é próton, se é carbono 13, os deslocamentos são bem diferentes, né, para cada um desses elementos que podem ser sensíveis aí ao campo, e acho que era isso que dava para a gente ver aqui do videozinho. Ok? Perguntas? Deu para entender um pouquinho de RMN por enquanto? Então, a parte do equipamento é, de fato, bem rápido, né, da gente passar aí as informações. Ele vai ter mesmo a aplicação desse campo como ponto mais importante, que vai alinhar os spins do núcleo. Então, o que a gente tem que saber até agora? Que quem é sensível tem que ter número ímpar em relação a prótons e nêutrons. Hidrogênio é um bom núcleo para que a gente possa fazer leitura, porque tem esse número ímpar. Carbono 13 também. É possível fazer para flúor, para silício, para fósforo 31, mas como tem menos moléculas, né, com esses elementos, o de hidrogênio e o de carbono são os mais interessantes. Aí a gente já sabe que esses spins se alinham com o campo magnético que vai ser aplicado e eles vão ter deslocamentos. E aí a gente vai ter esse nosso espectro, tá? Então eu estava falando para vocês que o espectro, ele parece que está ao contrário, porque o zero está do lado direito e para cá ele cresce. Quando é um espectro de próton, em geral, essa escala do eixo X, ela vai só até 10, 12 ppm. Então, essa escala aqui é medida em ppm. Só que isso daqui
é um deslocamento químico, não é concentração. Esse deslocamento químico, ele tem esse zero aqui atribuído usando um padrão, que é um padrão de silício, tetrametilsiloxano, que tem tetrametilsilano, que tem todos os hidrogênios iguais. Então, na verdade, esse hidrogênio teria um deslocamento, mas a gente atribui arbitrariamente como zero para ter uma escala com um ponto de referência. E a partir desse zero é que é feita a leitura dos demais deslocamentos aí dos prótons presentes. Então, quanto menos blindado estiver esse núcleo, então menos blindado significa menor quantidade de elétrons ao redor do núcleo. Quando ele está cheio de elétrons ao redor do núcleo, ele está blindado. Quando ele está blindado, ele sente muito pouco do campo magnético que eu estou aplicando, porque ele está com os elétrons protegendo. Então, aqui próximo ao zero, tem um deslocamento muito pequeno. Conforme eu vou andando para o lado esquerdo, o deslocamento aumenta, porque o núcleo vai ficar mais desprotegido, mais desblindado. Então, esse hidrogênio aqui, ele provavelmente está ligado a um elemento mais eletronegativo. E aqui, esse hidrogênio deve ser de um carbono do tipo CH3 ou CH2, que tem, então, uma blindagem eletrônica maior. Ok? Cada núcleo vizinho também força o sinal que está sendo produzido, porque também vai representar um movimento polar diferente, tá? Então, a sequência aqui de deslocamento químico tem a ver com o núcleo estar mais blindado, desloca menos, ou menos blindado, desloca mais. Então, aqui eu tenho menor quantidade de elétrons protegendo o núcleo, provavelmente porque ele está ligado a um elemento eletronegativo. Então, aqui um exemplo, eu tenho aqui o etanol. Quantos hidrogênios diferentes o etanol tem? Então, ele tem 3 tipos de hidrogênios diferentes. Ele tem o CH3, esse hidrogênio é diferente desse. Ele tem esses dois CH2 aqui, e ele tem esse um hidrogênio do OH. O equipamento está fazendo a leitura do spin do átomo de hidrogênio. Então, ele vai enxergar hidrogênios. Então, os picos que vão aparecer aqui, quando eu escolho trabalhar com próton, são picos de hidrogênio. E ele vai ver deslocamentos diferentes de acordo com o ambiente que esses hidrogênios têm. Então, esse hidrogênio aqui é diferente desse, então ele vai dar um pico, tá aqui. Esse pico aqui tem um deslocamento menor, porque o zero tá aqui. Por que esse deslocamento é menor? Porque está mais afastado do oxigênio. Esse CH2, então esses dois hidrogênios aqui, são diferentes desse hidrogênio. E esse daqui está numa situação não tão blindada quanto essa, porque está mais perto do oxigênio, mas não está tão desblindado quanto esse que está aqui grudado ao próprio oxigênio. Então, a ordem é exatamente essa que está aqui. Primeiro desloca pouco, que é o CH3. Aí esse daqui desloca um pouco mais, que é o CH2. E esse daqui desloca mais, porque é o hidrogênio do
OH. Aí a gente agora vai ver outra coisa. Aqui tem 3 hidrogênios, aqui tem 2, aqui tem 1. Será que os picos são realmente iguais, do mesmo tamanho? Não. Então, esses picos vão ser de tamanhos proporcionais à quantidade de hidrogênios presentes. E esses picos vão sofrer desdobramento de acordo com o número de hidrogênios vizinhos, porque cada núcleo está girando também. Então, esses 3 núcleos aqui estão sentindo o giro que esses 2 outros núcleos estão produzindo. Esses 2 hidrogênios estão sentindo o giro que esses 3 núcleos também estão produzindo. Esse giro vai gerar uma carga, um campo magnético também, então vai desdobrar esses sinais. Primeiro, a altura. Então, a altura vai ser proporcional ao número de hidrogênios. Aqui eu tenho 3 hidrogênios, então esse daqui é 3 vezes maior que esse. Aqui eu tenho 2 hidrogênios, ele é 2 vezes maior que esse. E esse aqui tem um hidrogênio só, então ele é o menor em relação aos outros sinais. O equipamento, ele vai fornecer para a gente uma integral. Então, esse sinal que está aqui colocado, próximo ao pico, é uma integral. Essa integral tem relação justamente com a intensidade desse sinal. É por essa integral que a gente vai fazer a conta e verificar a quantos hidrogênios esse sinal representa, né? Está atribuído. Ok? E depois o desdobramento. Então, esses 3 hidrogênios aqui estão sentindo esses 2 núcleos que estão girando. Então, esse pico de hidrogênio aqui vai aparecer como um triplete, porque é sempre 2 mais 1. Então, ele tem 2 vizinhos. Ele aparece como 2 mais 1 pico. 3. Esse hidrogênio aqui, CH2, ele tem 3 vizinhos. Então, ele aparece como 3 mais 1, 4. Então, ele aparece como 4 picos. Esse daqui não tem vizinho, porque só conta que é carbono ligado a hidrogênio. Esse daqui está ligado ao oxigênio. Ele fica tão afastado dos outros que ele, em geral, não desdobra. Então, ele aparece como um pico simples mesmo, porque é um OH e ele não tem vizinho aqui. Esse daqui não conta como vizinho, porque essa distância aqui não consegue fazer com que ele sinta o vizinho aqui. Ok? Dá uma certa dor de cabeça para a gente lembrar que o que eu estou vendo aqui é o vizinho mais 1 que desdobrou, mas que ele é proporcional a 3, porque ele tem a altura aqui de 3. O que eu estou vendo aqui é o vizinho mais 1, então é o 3 mais 1. Mas a altura tem que ser proporcional a 2 hidrogênios. E o deslocamento vai ser maior que esse, porque ele está mais perto do oxigênio. Então, a gente leva um tempo para se acostumar e para conseguir interpretar essas informações. Ok? Então, aqui tem uma explicação do porquê que o spin do vizinho interfere no desdobramento do pico. Então, a gente tem que lembrar que esses vizinhos, eles estão com seus movimentos de precessão também. Então, vai acontecer um acoplamento de spins entre os picos vizinhos. E é por isso que vai desdobrar o sinal. Então,
a multiplicidade do sinal, quer dizer, quantos picos vão aparecer, vai depender do vizinho, que é o número de hidrogênios que eu tenho, mais um. Então, aqui, por exemplo, né, eu tenho esse hidrogênio com 2 vizinhos, então ele vai aparecer como 3. Esse daqui, esses 2 hidrogênios, tem 3 vizinhos, então ele vai aparecer como 4. Aqui, outra molécula, né? Então, eu tenho 3 nesse grupo, e ele tem 2 vizinhos. Então, esse daqui vai aparecer como um triplete. Então, 2 vizinhos, N mais um triplete. E esses... Opa, aqui eu tô falando errado, né? Aqui é cloro. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e tem um vizinho. Então, esses 2 hidrogênios aqui, na verdade, vai sentir esse um vizinho, vai aparecer como um dublete, que é esse aqui, ó. CH2 aparece como um dublete, ok? E esse daqui tem 2 vizinhos, então aparece como um triplete. Porque ele sente esse núcleo, então ele vai aparecer como N mais 1. Então, tem 2 mais 1, 3. Então, vai aparecer como um triplete, que é esse hidrogênio aqui sozinho, ok? Se a gente estivesse olhando o espectro, esses 2 deslocam um pouquinho menos, porque está ligado a esse cloro, e esse daqui desloca um pouco mais, porque está ligado próximo a 2 cloros. Aí aqui tem também um materialzinho, né, para a gente olhar um pouco mais de detalhe. Esse aqui ainda é um vídeo, e esse daqui, na verdade, a gente vai ter como gerar essas estruturas para poder verificar um pouco melhor os tipos de hidrogênios presentes. Então, esse eu vou deixar para vocês olharem aí depois. Daí, então, tem esses daqui, ó, que tem como fazer essa análise, então, das moléculas. Daí, a gente tem que entender um pouquinho como que a gente converte a frequência desse campo em deslocamento químico. O símbolo do deslocamento, que tem como unidade de medida o ppm, que eu disse que não é concentração no eixo X, é deslocamento químico em delta, ele vem da frequência, né? E aí ele é chamado aqui de delta. Então, delta e a própria frequência dependem do campo que é aplicado. Por isso que a gente precisa de um padrão dentro do próprio espectro, porque a gente não conseguiria comparar gerando espectros e tentando comparar, então, o deslocamento obtido de uma maneira diferente. Então, a gente coloca o padrão dentro, né, da própria leitura, aí o zero fica estabelecido, e aí sim a gente consegue ter os deslocamentos. Então, o padrão, né, que é, em geral, usado para que a gente possa fazer isso, é o TMS. O TMS, ele é arbitrariamente considerado com um deslocamento de 0 ppm. Ele tem 12 prótons, mas são iguais entre si. Esses prótons são altamente blindados, porque é tudo com carbono. Então, eles vão dar um pico só e um deslocamento bem pequeno, que a gente atribui como 0 para poder fazer a leitura dos outros. Algumas situações não permitem usar o TMS por conta do preparo da própria solução, porque ele é insolúvel em água. Então, às vezes,
a gente tem que trocar por algum outro referencial, né? Bom, aqui tem alguns exercícios em inglês, mas eu vou deixar para fazer exercício depois com vocês. Aí eu queria mostrar aqui que a gente tem, então, algumas tabelas que ou podem ser diagramas desse tipo, ou podem ser mesmo tabelas, né? Deixa eu ver se eu já mostro aqui. Não tá aqui. Então, tabela que vai ter o deslocamento. Aqui, ó. Então, aqui a gente tem tabela mostrando o deslocamento, se fosse, inclusive, metil, metileno ou metino, né? Quer dizer, com ligação dupla, simples ou tripla, para cada tipo de hidrogênio. Então, hidrogênio aqui ligado nesse ambiente, né? Onde o M aqui é o grupo, né? Que eu vou ter. Aqui fenil, flúor, aqui cloro, bromo, iodo, aqui OH. Então, tem praticamente todos os grupos funcionais orgânicos. E quanto mais próximo somente a carbono, o hidrogênio estiver, menos deslocamento tem. Então, mais perto do zero tá. Conforme a gente vai andando aqui para sistemas que são aromáticos, sistemas que têm, então, halogênios, sistemas que têm oxigênio, aí eu vou tendo um deslocamento maior. Então, esse daqui com fenil. Então, eu já tenho deslocamento. Aqui com oxigênio, deslocamento maior. E aqui a gente está vendo a mesma coisa, só que em um tipo de diagrama diferente. Então, aqui eu vou ter hidrogênios, né? Alifáticos, alicíclicos. Aqui eu vou ter, então, alifático beta substituído, um alceno, um mono, um di, um alceno, um aromático e um aldeído. Aí aqui eu tenho outro exemplo para a gente tentar entender melhor essa questão da blindagem. Então, aqui, por exemplo, esses hidrogênios que estão mais próximos a esse carbono que tem o oxigênio, eles vão sofrer um deslocamento diferente do que esse daqui que está mais afastado do oxigênio. Então, esse daqui vai ser o mais blindado. Não tem ninguém aqui que retire densidade eletrônica do núcleo. Então, a densidade eletrônica está em volta do núcleo, certo? Então, estando em volta do núcleo, está protegendo o núcleo do campo magnético que está sendo aplicado no equipamento. Conforme eu estou aqui mais próximo a esse oxigênio tende a puxar um pouco da densidade eletrônica, porque ele é eletronegativo. Então, esse hidrogênio aqui já está mais desblindado do que esse daqui. Então, esse daqui vai sentir bem pouco do campo magnético que está sendo aplicado, esse vai sentir mais, porque ele está mais desprotegido. Então, é isso que está sendo dito aqui. E está sendo, então, demonstrado aqui a influência do oxigênio, que acaba puxando densidade eletrônica e acaba, então, desblindando o núcleo. Aqui também para um sistema aromático, né? Como é que isso vai interferir? Quando a gente tem um composto aromático, esses hidrogênios não são iguais, então eles vão dar sinais diferentes. E dependendo do tipo de substituição que a gente tem, se é orto, meta, para, a gente também vai ter espectros diferentes, porque eu vou ter um eixo de simetria aqui na molécula ou não.
né, de acordo com o número de ligantes que eu tenho. Aí tem alguns outros exemplos aqui, para estruturas até maiores, né? E aqui só para a gente entender essa questão dos núcleos, né? Porque quando eu tenho, então, as cargas em movimento aqui, porque eu tenho próton positivo, os elétrons da nuvem eletrônica negativos. Então, por isso tem alguns campos magnéticos internos que vão gerar, né, deslocamentos. Aqui uma outra tabela para representar os tipos diferentes de hidrogênios. Então, esse hidrogênio aqui com cadeias orgânicas maior, esse hidrogênio das aminas. Aí aqui a gente tem hidrogênio já com alguns vizinhos mais eletronegativos, aqui o aromático, aqui uma amida, aqui um aldeído e um álcool. Então, quando é de próton, em geral, essa escala é por volta de 12 ppm, né? E aí a gente tem, então, que interpretar o sinal. Aqui está sendo repetido esse pedaço do como os núcleos vão interferir, como é que eles vão se deslocar. Está sendo solicitado para explicar algumas coisas, né? Está sendo dito também sobre a multiplicidade devido ao acoplamento. E aqui um exemplo para ilustrar. Então, aqui, se eu tiver um hidrogênio singleto, se eu tiver esse único hidrogênio, mais esse vizinho aqui influenciando nesse núcleo, então eu vou ter um dupleto. Aqui, esse hidrogênio tem, então, dois vizinhos, então vai ser N mais um, então aqui vai aparecer um tripleto. O desdobramento desses sinais, ele vai ter também uma relação aqui de simetria. Então, em geral, eu vou ter centro maior e os das beiradas menor. Então, uma simetria, né, para o desdobramento desses picos. Aqui no caso que eu tenho um desdobramento devido a 3 núcleos, então vai aparecer como um quarteto, 2 centrais maiores e 2 laterais mais baixinhos. Então, aqui, como que a gente vai usar essa informação a nosso favor? Tendo a multiplicidade, a gente consegue perceber quem que era o vizinho. E agora a gente junta todas essas informações para poder usar o espectro de RMN para dizer quem que é a molécula. Então, a gente vai ver pelo deslocamento, o número de hidrogênios, vai ver a multiplicidade, para saber quem que é o vizinho, e a própria integração, para saber quantos hidrogênios aquele pico representa. Tem algumas considerações, né, de acoplamentos, em relação à orientação dos vizinhos, mas a gente vai seguir essa regra básica aí do deslocamento dos núcleos. Que funciona muito bem. Então, aqui tem algumas diferenças para ligações duplas. Então, aqui a gente pode ter a orientação cis, a orientação trans, e o sinal vai ser
bem diferente. Então, tudo é igual, menos a posição espacial, né, dos ligantes. Aqui é trans, aqui é cis, então ele consegue perceber isômeros de posição, porque a gente vai ter, então, sinais diferentes. Aqui alguns exemplos. E algumas diferenças que podem também ajudar nessas interpretações. Em relação ao acoplamento, né, a posição que ele vai estar acontecendo, vai ter energias diferentes. Ok? Então, acho que a gente já está na hora de fazer um exercício. Como que vão ser os exercícios, né, desse pedacinho do RMN? Na verdade, a gente vai ter uma variação muito pequena de tipos de exercício. Aqui a gente está preocupado com identificar. Então, a ressonância magnética nuclear, ela vai se fazer útil principalmente para identificar qualquer molécula. E aí, a gente vai ter, então, dois tipos básicos de exercício. Esse primeiro exercício aqui, eu tenho algumas estruturas químicas bem diferentes. E eu quero que vocês, primeiro, escrevam, né, como vai ser o espectro. Então, a ideia aqui é que vocês desenhem a cara do espectro para cada molécula dessa. Então, vamos começar pela mais simples, né? Que é essa daqui. Então, um halogenado, né? Eu tenho aqui um pentano, aonde um hidrogênio foi substituído por bromo. E eu quero saber como é que fica o espectro de hidrogênio para essa molécula. O que eu vou ter que saber? Primeiro, quantos tipos de hidrogênios diferentes tem aqui? Segundo, qual que seria o deslocamento para cada um desses tipos? Terceiro, como que seria a multiplicidade causada devido aos vizinhos? E aí eu vou ter, então, mais ou menos um esboço do que seria esse espectro. Deslocamento, multiplicidade, ok? Então, vamos fazer o seguinte, 5 minutinhos para vocês tentarem esboçar aí um espectro para o A. Deixa eu ver um. E o F. Então, vou fazer esses dois para ilustrar aqui esse tipo de exercício. Depois, a gente vai ter um outro tipo de exercício, que é justamente para interpretar o espectro. Então, aqui eu tenho a fórmula, que é uma fórmula molecular, né? Então, não tem a estrutura, só tem a fórmula, quantidade de carbono, hidrogênio, e no caso aqui é oxigênio, e eu tenho o espectro, e eu quero saber a molécula, então eu quero saber a fórmula molecular. Quero saber a fórmula mesmo com a estrutura que deu origem a esse espectro. Então, são esses dois tipos de exercícios, basicamente, só que a gente vai fazer. Então, eu pedi para vocês, né, 5 minutinhos, para fazer o exercício A e o exercício F. Ok?
Bom, como vocês não têm essa lista, eu vou deixar compartilhando a estrutura aqui, que eu não enviei a lista ainda para vocês. Tentem fazer, então, o A e o F. Tentem desenhar o espectro que seria esperado. Então, tem que ter o primeiro na cabeça de vocês. Vocês tentam definir aqui qual é o número de hidrogênios, tipos diferentes de hidrogênios que existem. Daí, onde que eles estariam, né, em relação ao deslocamento químico. Depois, qual que seria a multiplicidade em relação aos vizinhos, para poder sugerir, então, que cara que teria esse espectro. Tá bom? Então, 5 minutinhos para vocês tentarem fazer e ver se entenderam bem esse pedaço.
Pessoal, fizeram? Tentaram fazer o esboçozinho do nosso gráfico? Eu vou copiar aqui essa primeira estrutura. Então, aqui são os exercícios, né, dessa lista de RMN para prótons. A gente está no exercício 1. E aí, a gente tem, então, essa estrutura aqui para tentar, mais ou menos, esboçar como que seria o próprio espectro. Então, o que a gente precisa lembrar para fazer essa representação? Então, a gente tem aqui o eixo X de deslocamento. Pensando aqui, eu vou fazer nosso eixo aqui. Daí a gente sabe que o zero tá aqui desse lado. Então, aqui a gente tem a unidade aqui de deslocamento. Então, nosso deslocamento em ppm.
tirar aqui. Então, aqui vai ser o 0. E aí, para facilitar um pouco, em geral, eu particularmente prefiro escrever os hidrogênios. Então, seria, né, CH3, CH2, CH2, CH3 aqui, né? 3 hidrogênios, aqui CH2, aqui CH2, aqui CH2, mais um CH2. E aqui eu tenho, então, o BR. Na verdade, CH3, CH2, CH2, CH2 e faltou um, né? Certo? Então, o primeiro pico vai aparecer aqui, próximo ao 0, que é esse CH3. Então, ele é mais desblindado. Aí, ele vai ser como um tripleto, porque ele tem 2 vizinhos. Então, deixa eu ver como é que eu vou desenhar isso aqui, né? Vou tentar fazer alguma coisa aqui. Em geral, então, ele tem uma simetria para ser esse tripleto. Vai ser alguma coisa assim. Então, esse daqui, quem que é? Esse é o nosso corresponde aqui a 3 hidrogênios, né? Vou colocar assim. 3 hidrogênios, que está ligado a 2, então é esse daqui. Aí depois vai ter esse, depois vai ter esse, depois vai ter esse. Esse daqui tem quantos vizinhos? Então tem 2 hidrogênios aqui, que tem 3, 4, 5. Então ele tem 5 vizinhos, então ele vai aparecer com 6. Então, esse daqui desloca um pouquinho mais, porque está indo um pouco mais na direção do que está ligado ao próprio bromo. E ele tem, então, ele aparece como hexapleto aqui.
Então, tá aqui. Tem 5 vizinhos. Então, ele aparece como N mais 1. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E esse daqui é o... São esses 2 hidrogênios aqui na sequência. Aí, esse daqui, que é o próximo, ele vai ter agora 2, 2. Então, ele tem 4 vizinhos. Então, ele vai aparecer como 5. Então, aqui a gente vai ter... Ele um pouquinho diferente agora. Aqui com 5, já que ele tem 4 vizinhos. Então, esse aqui é o próximo CH2. Que era esse daqui, que tinha 4 vizinhos. E agora a gente tem esse CH2, ou pulei mais um, né? Então, esse CH3 tá lá, esse CH2 tá ali, esse CH2 tá ali, agora esse CH2. Esse CH2 tem também 2 e 2. Então, ele também vai aparecer como 5. Então, vai se deslocando mais, porque vai ficando mais próximo ao bromo, que deslinda mais, né? Porque é eletronegativo. E aí deixa o núcleo mais desprotegido para sentir mais impacto do campo magnético. Então, vai deslocando mais para cá. E cada hidrogênio desses é diferente porque a vizinhança é diferente, né? A densidade eletrônica é diferente. Então, tem um deslocamento diferente. Então, esse daqui é outro CH2. E tem também 4 vizinhos. E aí, por último, eu vou ter esse daqui, que só tem 2 vizinhos. Então, ele vai ser um tripleto.
e que vai estar um pouco mais deslocado, porque está ligado diretamente aonde tem o BR. Ok? Então, aqui, outra cor. Então, esse daqui também tem 2 hidrogênios, mas é onde tem o brom. Então, a ordem aqui, só para a gente não esquecer, né? Esse tá aqui. Esse tá aqui. Esse aqui. Então, mais ou menos isso, né? Só para a gente ter uma noção aqui da ordem. E essa mais ou menos seria a nossa escala aqui. Eu não coloquei valores numéricos, mas se for para colocar, então, valores numéricos, a gente precisa vir até uma tabela ou um diagrama de deslocamento para mais ou menos atribuir valores aqui. Então, seria mais ou menos o CH3 em deslocamentos da ordem de 1 a 2 ppm, o CH3 andando mais em relação ao próprio BR, é onde tem, então, o BR, e aonde tem o halogênio em si, estaria mais aqui na região de 3 a 4. O deslocamento com o halogênio não é tão grande quanto é com o oxigênio. Ok? Só para a gente ter uma ideia, então. Só que se eu colocasse números muito próximos, né, ia ficar muito encavaladinho, porque eu desenhei um pouco largo. Aí o outro exercício, o outro item do exercício, que seria esse daqui, aí a gente vai ter um deslocamento maior aqui. Aqui onde tem a dupla também, o deslocamento é um pouco mais diferenciado em relação às ligações sp3, né? Que são ligações só sigma. E aqui a gente vai ter também, então, esse hidrogênio, CH3, aqui CH2, aí aqui, então, eu vou ter um triplete, né, desse daqui, aí aqui eu vou ter um hidrogênio, né, por conta da dupla, então, 1, 2, 3, 4 ligações, 1, 2, 3, 4, então aqui também tem um, então esse daqui são 2 hidrogênios, e tá ligado a 1 e a 3, então ele vai aparecer como 5, esse daqui está ligado somente a 1, vai aparecer como 2, dupleto. E aqui eu tenho, então, o oxigênio, e aqui eu vou ter o CH3.
isolado, né? Separado, sem vizinho. Ok? Deu para entender, pessoal, esse exercício, essa proposta aí, do que tem que fazer? Conseguiram acompanhar? Sim? Obrigado, Camila, aí, por estar respondendo, Eduardo. Então, aí, esse daí é só vocês, então, tentarem esboçar para todas essas moléculas aqui, tentando mais ou menos respeitar os deslocamentos que aparecem nas tabelas, né? E desenharem as multiplicidades de acordo com os vizinhos, como eu fiz aí para o primeiro item. Aí eu vou parar por aqui, né? E na aula que vem a gente começa a entender melhor como que a gente interpreta um espectro propriamente. Tá bom? Então, na verdade, na aula que vem, a gente vai estar começando a semana de longa. Então, eu havia falado lá na primeira semana de aula, na semana de longa a gente não vai ter aula. Então, na segunda-feira, todos os professores vão postar as atividades, provas, né, propriamente, e elas vão ficar abertas até o domingo. Então, a semana inteira, semana que vem, vocês não têm aula. A atividade se encerra domingo às 0 horas, eu acho, né? Pelo portal mesmo. E aí, na outra segunda, então, volta a aula normal. Ok? Então, na segunda-feira, na verdade, a gente não vai ter aula, vai ter prova. E todos os professores devem postar a prova na segunda. E aí, vocês têm a semana inteira para se organizar e fazerem essas longas. Certo? De acordo com o nosso calendário, né? Do dia 21 ao dia 27, então. Tá bom? Ok, pessoal? Então, bom resto aí de noite para vocês, né? Boa semana para vocês. E até a outra semana. Boas provas também semana que vem para vocês, né? E a gente se fala depois das provas. Qualquer problema, vocês me escrevam, ok? Espero que seja tudo bem tranquilo. Esse pedacinho da RMN vai cair só uma perguntinha mais teórica mesmo. O foco da nossa longa vai ser a parte de absorção atômica. Ok? Só para dizer que eu dei aula hoje, então a gente vai ter uma perguntinha também teórica dessa parte da RMN, tá? Então, um abraço para vocês e até semana que vem. Sim, Gustavo, podemos. Diga. Ô Glaucio, eu estou pensando no final do curso agora de bacharel, eu tinha conversado com você de fazer o Química Industrial, você lembra? Sim. Eu estou pensando em fazer a engenharia química e eu queria ver com você como que faz para estar fazendo, se você pode me dar alguma orientação. Bom, você vai ter um trabalho um pouco maior, né, em relação às disciplinas adicionais que você vai ter que cursar, mas o procedimento, na verdade, ele é parecido. De qualquer outro curso que você queira cursar dentro da própria FACP, você pode. Então, o que você vai ter que fazer? Você tem que pegar, pedir para a secretaria, fazer uma análise da sua grade, aí a gente olha todas as disciplinas que você pode aproveitar para um outro curso, aí você vai eliminar essas disciplinas, né? E vai ter que cursar, então, somente aquelas que são diferentes. Certo. Então, a grade da engenharia, ela está correndo agora, ela está no segundo ano, terceiro ano, agora até esqueci, até perdi a conta. Mas, enfim, o ano que vem acho que é o terceiro ano.
Então, você vai ter que cursar, né, as disciplinas que forem diferentes, e aí você integraliza como se fosse um curso inteiro de novo. Certo. Só que as disciplinas que te derem equivalência, você não vai ter que fazer. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo física 1, física 2. Você tem alguma ideia de quantos anos vão dar? Abatendo as matérias que eu já fiz aqui no curso de bacharel? Então, para química industrial, eu tinha feito para que fosse possível completar com 1 ano. Certo. Agora, a engenharia depende também da própria, não só da grade, mas depende do horário. Por quê? Porque mesmo que você tenha que, vamos supor que fiquem faltando 10 disciplinas. Se der para montar os horários cheios, você consegue fazer mais rápido. Agora, se tiver um semestre que você só consegue fazer 2, porque 2 coincide o horário, aí você vai demorar mais tempo. Certo. Entendeu o que eu quis Entendi. dizer? Então, pode ser que você tenha um semestre que tenha muito buraco, pode ser que tenha que seja possível fechar o horário inteiro. Se der para fechar o horário inteiro, aí vai ser mais rápido. Agora, se não der para fechar o horário, vai ser um pouco mais lento esse processo. Entendi. Até você conseguir acabar. Mas não tem jeito, tem que pegar a grade para olhar mesmo, para fazer. Você acha que eu já posso mandar para a secretaria? Ou espera um pouco mais? Pode. Não, você pode pedir. Pode pedir para fazer a análise da sua grade. Tá bom. Tá? Aí, ainda assim, a secretaria não consegue montar o seu horário. Por quê? Porque a gente não tem, né, as disciplinas do próximo semestre. Para saber o horário delas, para poder ver como é que ficaria para puxar tudo isso que você vai precisar fazer. Mas pelo menos você vai conseguir ver o número de disciplinas a mais que você teria que cumprir. Tá bom. Eu posso até pegar para olhar, né, porque eu tenho todas as grades, mas é melhor você já pedir, que fica mais oficial e tudo. Tá bom, amanhã eu peço para eles. Então. Tá bom? Obrigado, viu, Glaucio? Nada. Tchau, boa noite. Boa noite.